A gente esquece quando a gente está vendo as histórias de Israel que o Egito acabou. O Egito acabou e dali para frente, porque Deus falava com Moisés que ele estava entrando em juízo contra todos os deuses do Egito e que em tirando Israel do Egito, ele iria também pregar o evangelho, a boa nova para os egípcios de que, olha, todas essas divindades adoradas por vocês aí não dão em nada. E de fato, depois que Israel foi libertado, né, depois que Israel atravessou o Mar Vermelho e passou aqueles 40 anos no deserto, o Egito foi só se desfazendo de maneira longânima, é verdade, mas ele foi se desfazendo tanto que quando Israel chega nos territórios lá na Terra Prometida, que era também a herança dos pais, né, de Israel, eles não têm muita resistência egípcia, não tem poderio egípcio ali. Talvez Biblos era uma cidade de características, digamos assim, mais egípcias, né? Biblos ali dos cananeus tinha uma cultura muito egípcia. Mas fora isso, não tinha domínio, não tinha nada. O que estava acontecendo ali eram outras coisas, eram outros povos que estavam chegando. Por exemplo, a gente tem aqui os filisteus que iam se formando ali com as suas 5 cidades, né? Gat, Eclon e outras cidades filisteias que vão aparecendo no Antigo Testamento. E a gente tinha também a Assíria ao norte, a Síria, né? A Síria e Síria, que iam tentando se estabelecer e que por causa da cegueira espiritual de Israel elas acabam tendo algum poderio. Mas uma coisa é fato, o Egito acabou. Inclusive o Egito que a gente conhece hoje é formado por uma outra população, não é mais aquele Egito, né, dos adoradores de Sete, dos Danúbio, Osíris, etc. Porque de fato Israel não ficou sabendo disso, mas Deus entrou em juízo contra as divindades do Egito, os espíritos que eles adoravam. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o Evangelho eterno ele encontra muita dificuldade de encontrar guarida nos corações, e a gente vai vendo isso aqui no livro dos Juízes, né? Hoje nós vamos meditar em Juízes, no capítulo 3, do 7 até o 11, que vai contar a história do juiz Otniel ou Otoniel, de acordo com a sua preferência linguística da sua linguagem. Mas o Otniel, ele significa poderoso do Senhor, ou leão do Senhor. É um homem que Deus levantou para socorrer Israel, as tribos israelitas, em meio a um cativeiro. Eles sofreram o cativeiro de um rei lá da vertente norte, diz que é o rei da Mesopotâmia, então é para aquelas bandas ali da Síria ou Assíria, indo para as bandas da Babilônia, um rei naquelas bandas ao norte. Embora a gente tenha uma questão linguística aí de que ao sul, essa palavra Arã e Edom poderiam ser confundidas, mas as características do rei acabam mostrando que de fato ele deve ter vindo do norte mesmo, porque o nome dele no versículo 3:8 era Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Cusã-Risataim daria aquela ideia de um Cuxi duplamente mau, que ele era mau, perverso. Mas na verdade é aqueles playboyzinho de ocasião, né? Que pegou alguma cidade dela ali e impôs servidão ao povo de Deus. A pergunta é, por que um playboyzinho regional, como se fosse um estelionatário, que aparentemente não tem poder nenhum, mas quando você vai ver ele fez aquela destruição de vidas e muita gente ficou cativo deles, né? Isso acontece muito no Brasil. Por que aquele playboy prevaleceu contra Deus, esse duplamente mau, Cuxã-Risataim? Por causa dessa revelação que Israel não conseguiu entender, né? O que acontece? Deus, quando ele faz juízo contra as divindades do Egito, ele está se revelando e o povo não está entendendo. E a primeira pergunta é, por que Israel teve dificuldade de entender Deus? Daí, quando Deus se revela a gente, ele precisa e ele exige obediência às palavras dele, não a palavra de presidente nem liderando, mas as palavras dele têm de ser obedecidas porque ele é o Deus de palavra. Você primeiro obedece a palavra dele, a revelação que você recebeu, depois você vai ter a chance de ver como Deus tinha razão. Porque nós facilmente confiamos em tudo quanto é porcaria de divindades, porque não podemos confiar no Santo e no Eterno que se revelou a nós.
Essa é a briga eterna de Deus com Israel e de Deus com os cristãos e com todo aquele que julgue tê-lo conhecido. Então o que a gente vai vendo? Que Israel, temos uma senhora falando aí freneticamente, o povo tinha dificuldades, digamos assim, psicológicas, territoriais, né, de se relacionar com Deus, porque a gente tem essa infantilidade religiosa, a gente associa a divindade à territorialidade, à nossa finitude, aos fenômenos da natureza. Todo mundo aqui, se essa terra treme, a gente quer se apegar a alguma coisa. Mas fora desses momentos de crise, as pessoas precisam sobreviver, as pessoas precisam comercializar, as pessoas precisam de moradia. E aí é muito comum que nas demais religiões, sejam elas panteístas, sejam elas politeístas, que cada divindade represente esses fenômenos da natureza. Daí as divindades antigas, né, serem Deus da caça, Deus da guerra, Deus da fertilidade, Deus da tempestade, Deus da chuva. Então as divindades eram todas associadas a essas questões da sobrevivência, ao nosso pavor diante da sobrevivência. Mas aí Deus chega para Israel e se revela como Deus de palavra. Como seria isso? Primeiro, que ele nunca se identifica com esses fenômenos da natureza. Deus nunca vai dizer, eu sou o vento, eu sou a fertilidade. Conquanto tudo subsista nele, não é assim que ele se revela a Israel. Ele se revela dizendo o seguinte: sigam-me, ouçam a minha palavra, me obedeçam, e aí vocês vão ver quem eu sou. E aí, quem ele é? Primeiro, ele vai se revelando por meio de eventos históricos imprevisíveis, como a gente foi vendo as pragas do Egito, e ele vai dizendo para Israel, vai acontecer isso, e vocês vão vendo que vai acontecer. A gente aguarda aí, de acordo com as escrituras, o que a gente chama de fim do mundo, mas na verdade é a transformação da existência numa nova grei, num novo céu e numa nova terra. Não é fim do mundo. A Bíblia diz que Deus fez a terra para ser habitada, então o máximo que ele vai fazer é adaptá-la. E os seres humanos vão botar fogo nesse planeta com as suas maldades. Então, nesse sentido, o mundo não vai acabar, o mundo vai ser transformado, nós seremos ressuscitados, uma nova mentalidade virá. E isso vai sendo feito na longanimidade dos eventos históricos. Uma coisa é certa, Deus entra aí como aquele que disse que ia acontecer e ele faz eventos históricos imprevisíveis, né? E a gente vai vendo que as coisas vão acontecendo. Outra característica da palavra de Deus é que ele sempre age não com essa espetaculosidade das outras divindades, né? Deus é o Deus da ira, Deus é o Deus que mata, não. Quando esses eventos históricos imprevisíveis acontecem, eles têm uma finalidade. E é uma finalidade, sobretudo, salvadora e reveladora. Ele sempre se revela no meio dessas questões todas e são imprevisíveis porque elas também vêm na esteira daquilo que os seres humanos produzem, né? Os seres humanos vão produzindo, aí Deus aparece no meio surpreendendo todo mundo, mas até essa coisa surpreendente que aconteceu com a vinda dele em pessoa, por exemplo, em Jesus de Nazaré, evento histórico e imprevisível, mas sobretudo era um evento salvador e um evento revelador, porque nos salva da nossa mentalidade, nos dá sobrevida em meio às tempestades, às loucuras. E daí Jesus fala, olha, no fim dos tempos vai haver guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, peste, mortandade, etc. Mas ainda não é o fim, porque em meio a esses eventos históricos, ele está salvando a muitos desses eventos e a alma deles eternamente, e ele está se revelando, mostrando como é que Deus se revela, também nos dando autopercepção. Olha quem eu sou. Como que no meio de uma pandemia tem brasileiros surrupiando uns aos outros? É Deus se revelando a nós e nos revelando a nós mesmos, né? Fui curado por ele, mas acho que ele é malfeitor. Crucificam. É Deus se revelando a nós e nos revelando a nós mesmos. Então, não é que eu estou aqui dizendo que o ser humano não presta, mas em relação a Deus, o ser humano tem uma dureza terrível. Daí, Deus promover eventos históricos imprevisíveis. Esses eventos históricos têm uma finalidade, não é um mero show de horrores ou de espetáculos para todo mundo ficar impressionado com o que Deus fez. E essa finalidade ela é sobretudo salvadora e reveladora, porque ela nos salva em muitos aspectos e ela
revela Deus a nós e revela-nos a nós mesmos quem somos e como pensamos acerca de Deus. E a gente vai vendo todo esse trauma na construção das Escrituras. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com a dureza de Israel? Que Israel não conseguia compreender isso, porque eles estavam ali em Canaã, habitando em terrenos onde eles tinham que recorrer à economia agrária ou agropecuária, né? Criavam gados, tinham que plantar, dependiam da chuva, etc. E como eles não tinham obedecido a palavra do Senhor, que era para eles fazerem uma troca, né? Por meio daquele temporário, mas necessário genocídio, eles foram ficando ali com os cananeus, viam como é que os cananeus adoravam, é assim, então eu vou adorar a deusa do sol, etc. É tão interessante que esse Deus que se revela, por exemplo, no culto que ele estabelece em Israel, por meio da lei, você não vai ver nunca que é um culto de barganha. Ah, você vai trazer vacas para virar empresário. Não. A questão era, você vai oferecer a mim os seus sacrifícios e não tem garantia de contrapartida, porque Deus não é o Deus da barganha, Deus jamais se deixaria pressionar por culto nenhum. Já as divindades daquela época, não. Aqui, faz uma fezinha. A gente até vê isso em pessoas que são cristãs, né? Não, você tem que orar específico para Deus atender. Ai, minha filha está morrendo, o meu filho sofreu um acidente, alguma coisa está acontecendo, a Covid está matando todo mundo, mas você ora específico, senão não vai dar certo. Esse é o culto de Baal. Porque o culto a Deus é o mero ofertar, o mero pro religioso. Porque é a alegria e a graça de ofertar naquela época. Eram animais e mantimentos e as primícias. Hoje é o ofertar das nossas vidas sem expectativa de contrapartida. Porque a contrapartida já é você estar em Deus. Já é você ter essa metanoia, esse arrependimento, essa nova mentalidade de viver nele. E nele você ir construindo a sua existência. Mas a religião vai dizer não, você dá tanto para receber tanto. Você faz o sacrifício que você vai mover Deus. E aí nós vemos então que as religiões cristãs estão todas empanturradas e contaminadas e apodrecidas de mentalidades que não tem nada a ver com o Santo de Israel, o Pai de Jesus de Nazaré e com o próprio Jesus ressuscitado, nosso Senhor. Israel não conseguia entender isso. Se hoje a gente não consegue, imagina Israel. E aí, o que acontecia? Isso aqui que nós vamos ler agora. Juízes 3:7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Daí então este culto aos Baalins e aos poste ídolo. Baalins é aquela miríade de divindades oriundas de Baal, e o poste ídolo podia ser uma árvore, uma coluna, né? Alguma coisa que eles pensavam que quanto mais alto fosse, mais eles aproximavam da divindade. Então o território de Israel ficou cheio dessas coisas, digamos assim, desde sempre. Mas Israel não era um povo cananeu, eles receberam revelações do Senhor, receberam estatutos, mandamentos e juízos. Veja o vídeo onde eu falo sobre isso. E aí, então, com eles, Deus vai falar uma linguagem que eles conseguiam entender. Já que eles ficaram enfeitiçados com seus deuses territoriais, o que acontece? Versículo 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Toda vez que a gente lê a ira do Senhor se acendeu contra Israel, fique com os 2 vídeos anteriores a este. É assim que eles entendiam. É a forma como eles viam Deus. Porque Deus nem precisava se irar. O que é a ira do Senhor se levantando contra Israel? Olha, gente, andar comigo é ser livrado o tempo inteiro nesses eventos históricos imprevisíveis. É ser salvo e ao mesmo tempo ter revelação acerca de mim. Mas como vocês se contaminaram com a terra e viraram seres agrários, adoradores de fertilizantes, chamados de Baalins e Astarote e companhia, então eu vou deixar vocês entenderem o que são os seres humanos. Os seres humanos é isso, vem um playboy de qualquer lugar e domina sobre vocês e vocês não vencem. Gente, quando você tem essa convicção, a sua fé e a sua dependência em Deus, ela não passa a ser uma vergonha, ela passa a ser o seu refúgio. Porque olha aqui, ó, a ira do Senhor é isso. Não conseguiram amar o Senhor, o que vai acontecer? Ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos, ficaram escravos de um playboyzinho da Mesopotâmia durante 8 anos.
Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou. Otoniel, ou Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele, tem até uma confusãozinha aí, né? Uma parte dá a entender que o Otniel era irmão de Caleb, outra parte dá a entender que Otniel era sobrinho de Caleb, porque em outras partes da Bíblia se diz que Caleb era quenezeu, e aí fala que Otniel era filho de Kenaz, então dá a impressão que ele era irmão de Caleb, e tem uma farofinha aí, mas só um detalhe letrístico mesmo. Seja como foi, esse Otniel, ele se casou com a Axa, filha do Caleb, né? E Deus o levantou para ser juiz. Então Otniel, filho de Kenaz, e mais novo do que ele, veio sobre ele o Espírito do Senhor, ele julgou Israel. Saiu a peleja e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, o playboy da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Até aqui. É importante a gente entender que quando a Bíblia fala que Otniel virou juiz sobre Israel, tinha essa questão sobrenatural, porque as tribos estavam ali, os povos organizados, mas eles não tinham essa coisa mais formal da democracia grega que ainda estava por vir, né, no século VI a.C., mais ou menos. E aqui não, aqui é 1200 e pouco antes de Cristo. E aí não tinha problema, porque o sonho de Deus era governar o seu povo. Se o seu povo se mantivesse sempre em comunhão, eles teriam orientações de Deus para fazer política. A gente viu isso, sobretudo no reinado de Salomão. Mas não, eles se contaminavam com os deuses da terra. Eles geralmente eram um povo agrário e possivelmente de pouca cultura, analfabeto, então ia logo para as feitiçarias, com um monte de coisa. E aí como é que Deus levantava? Levantava um homem enchendo-o do seu espírito, independentemente do caráter desse homem, né? E por causa desses poderes que esse homem mostrava, é que todas as outras tribos se reuniam para quê? Para a peleja. Então, cada um tinha sua vida ali, era um lugar muito montanhoso, tinha rios que separavam, tinha um monte de coisa, tinha essas tentações cananeias que eles deixaram emergir entre eles mesmos, eles preservaram essas tradições, mas Deus tinha uma palavra a cumprir com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué e até comigo e com você, porque a salvação precisava chegar até nós. Por causa desse projeto maior, Deus levantou juízes e o primeiro deles está citado aqui, que é o Otniel. E ele ficava cheio do Espírito Santo, e essa questão de ser cheio do Espírito Santo dava a eles força física, resistência para poderem rebater playboyzinhos situacionais, neste caso aqui. Então, quando o povo via que eles venceram sem ter invocado os deuses cananeus, sem ter rasgado os seus corpos, que era assim que se invocava Astarote, né? Eles oravam, pediam, não conseguiam, eles começavam a cortar, a derramar sangue. E eles falaram, mas gente, é Deus mesmo, porque esse cara ficou cheio do Espírito Santo, derrotou o playboy. Tivemos paz durante 40 anos. O problema é que depois da paz, a gente sempre confunde paz com paz para sermos perversos, né? Ai, a terra entrou em paz 40 anos, todo mundo de volta aos Baalins, a Astarote, ao poste ídolo, que é o que a gente vai ver no próximo capítulo. Hoje eu só quero que você compreenda o seguinte: a gente não pode confundir carisma com caráter. Deus, por questões eternas, ele levanta líderes, igual levantou Otniel, que me parece ser um bom caráter. Não se fala muito dele aqui, né? Mas o que Deus está esperando mesmo, estava dizendo que a salvação dele, ela é salvadora e reveladora, a intervenção dele. Então, ele salvou o povo, e com isso ele se revelou a esse povo, mas também o povo preferia não se enxergar. Esse que é o nosso perigo. É querer ver Deus, mas não querer se enxergar. E ver Deus é um ato duplo. Eu o vejo e me vejo e falo, Senhor, tem misericórdia de mim. O povo via Deus, era livrado da terra, a terra ficou em paz 40 anos, aí 40 anos começam os Baalins, Astarotes, colunas, etc. E começa a orgia espiritual terrível. Mas o Senhor é misericordioso. Olha, Deus não vai deixar de ser Deus se você não for salvo.
Por isso que ele permite você se estrepar, porque você precisa ser salvo, nem que seja pela linguagem do estrepamento, de se tornar escravo de um playboy mesopotâmio, né? Mas Deus, ele não vai ser mais Deus ou menos Deus se você for salvo ou se você deixar de ser salvo. Agora, ele que é misericordioso sabe que você precisa da sua salvação. Aqui, ele enviou os juízes. Hoje, ele chega para você assim, com essa palavrinha desse cara feio aqui falando com você, dizendo, cresça em entendimento. Deixe o Santo Espírito penetrar a sua mente e te convencer da sua própria natureza e dizer, não acabou aí não, vem comigo, anda na minha presença, não seja apenas um guerreiro para livrar um povo. Livramento tem de resultar em salvação, e salvação tem de resultar em constante revelação. Eu quero me revelar a você, eu quero crescer em você. É essa que é a mensagem do Senhor, né? Se a gente não chega nessa mensagem, ler a historinha de Otiniel não tem graça nenhuma. Por isso eu te convido, deixe esse Senhor que não tem nada a ver com as forças da natureza. Ele é o autor de todas essas forças, ele é o criador de tudo isso, mas ele não queria que isso fosse adorado como sendo ele. Deixe esse Senhor se relacionar com você. E você vai descobrir coisas ocultas, ou seja, coisas maravilhosas que você nunca imaginou, porque ele vai se revelar para você, ao mesmo tempo em que ele vai te revelar para você. E você vai descobrir como que a gente precisa andar em humildade, em graça, de saber que ele nos conheceu e nos acolheu e nos dá a chance de irmos acolhendo ao mundo inteiro. Pense nisso. Amém?